Fala pessoal, bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Pancake Sort, que é um algoritmo de ordenação. Em tradução livre, nada mais é do que a ordenação de panquecas. Esse trabalho foi solicitado pelo professor Alexandre Paes, da disciplina Projeto e Análise de Algoritmo, e eu estudo na Universidade Federal de Alagoas. Bom, eu vou falar um pouquinho logo sobre o conceito do algoritmo e logo após irei falar sobre o seu funcionamento. Bom, o Pancake Sort foi pensado pela primeira vez em 1975 por Jacob e Goodman. A ideia do algoritmo era de organizar uma pilha em ordem do maior para o menor. Ou seja, nós tínhamos que pegar uma pilha de um determinado de qualquer coisa e aí nós tínhamos que ordenar ela em ordem que a base fosse a maior e o topo fosse o menor. Tirando disso, ele teve a ideia também de organizar tudo, não só as panquecas propriamente como o nome é dito, e a partir daí foi colocado também outros problemas, ordenações de números, ordenação de um vetor de qualquer que fosse o seu algoritmo. E aí ele observou quantos giros era necessário para ter a pilha organizada. E aí ele foi observando que a cada giro, o melhor elemento, ele tinha que observar qual era o melhor elemento da lista. Então, você tinha o seu array, ele observava qual era o melhor elemento, trazia o elemento para o início da sua lista e aí fazia o giro. Esse giro iria fazer com que o seu melhor elemento fosse para o início e quando você fizesse o giro, aí o giro é fixado no fim. Aqui nós temos um exemplo simples, eu coloquei apenas um array básico mesmo, só para mostrar e para vocês terem ideia de como é. Então nós temos 19, 23, o 6, o 15, o 45, o 30 e o 14. A partir daí, o algoritmo ele vai observar qual é o melhor elemento desse array e observa que no primeiro giro ele observa que é o 45. Então, a partir do 45, é como se a espátula estivesse entrando entre o 45 e o 30. Ele faz o giro com esses números, e aí o 45 passa a ser o primeiro. E aí ele vai fazer o giro do seu array completo. E aí o 45 passa para o final, e aí você fixa o valor. Podemos observar que aí ele vai fazendo esse processo linha por linha. Lógico que com o código você vai fazer isso de forma mais rápida. Esse exemplo aqui é só para você entender o conceito base do algoritmo, que é pegar e ordenar uma determinada pilha, seja ela de números, de letras ou de qualquer coisa que você precise ordená-las. E aí você vai fazendo até o final e pode observar que foram feitos vários giros. E aí no final você vai ter o seu array completamente ordenado da forma do menor para o maior, onde o maior ele vai ser o fim, que vai ser a sua base, e o menor ele vai ser o seu topo. Bom pessoal, a partir disso agora eu vou mostrar o código fonte. Então você tem aqui a função para fazer o seu array reverso. Aqui você tem a função para encontrar o elemento máximo do seu array. E aqui vai ser a sua função, vamos dizer assim, principal, porque é aqui que ela vai encontrar o máximo de elemento, ela vai fazer o giro e depois faz o giro completo do seu array, jogando ele para o final. E aqui eu chamei uma variável de ar, que era para fazer o random, e aí eu posso passar qualquer parâmetro aqui dentro. E aí eu só printei e aí obtive os resultados. Em relação aos outros algoritmos, eu pude ver que ele funciona muito bem com poucos elementos. Quando você tem uma quantidade mínima de elementos. Eu fiz o teste com 1000, 10.000 e 100.000 elementos. Ele rodou e com 100.000 o algoritmo Pancake Sort ele já teve uma certa dificuldade em rodar com essa quantidade de elementos e ordenar eles. Contudo, eu observei que quando eu faço até com 10.000 elementos, ele tem uma resposta muito rápida.
Eu fiz uma comparação com o Selection Sort e o Insertion Sort e observei que ambos são muito parecidos. Eles também trabalham muito bem em relação a poucos elementos, contudo, quando é trabalhado com muito elemento, eles têm uma certa dificuldade em trabalhar e o resultado demora muito para ser visto, para ser mostrado na tela. Bom, é isso e valeu!